militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo, militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, sou teu amigo, militantes missionários. O cordeiro nasce, e quando ele nasce, e eu ganho um tema aqui, o tema será o sacerdote e o sacrifício. O sacerdote e o sacrifício. Jesus nasce, e ele vem para essa terra com várias missões, dentre elas ser sacerdote e se tornar sacrifício ao mesmo tempo. Que até então tinha um sacerdote que pegava um sacrifício e oferecia, mas Jesus tem que ser sacerdote e ao mesmo tempo sacrifício. E quando ele vem, quando ele nasce, ele já se transforma em sacerdote. E quando os reis vieram do Oriente trazendo presente para entregar o recém-nascido, eles trouxeram 3 presentes. Trouxeram mirra, mirra é presente dada para profeta. Trouxeram ouro, e ouro é presente dado para rei. Mas também trouxeram incenso, e incenso é presente dado para sacerdote. Isso quer dizer que além de ele ser rei e profeta, ele também é sacerdote. Jesus nasce como sacerdote, se transforma em sacerdote. 30 anos de idade, aliás, quando ele nasce, imagino ele no coxinho, no bercinho, nasceu, os reis entregando presente. Só que quando ele nasce, naquela mesma noite, o diabo, os demônios estão olhando para ver se realmente era ele mesmo. Aí de repente diz a história, não está na Bíblia, está em alguns livros históricos, e diz que naquela noite José viu de longe uma fogueirazinha acesa, e o menino está com frio, a mãe também está tremendo de frio. A noite era escura, uma fogueirinha lá longe, e José então foi em busca de fogo para iluminar a noite e aquecer a criança. E quando ele vai em busca de fogo, antes de chegar na fogueira, tinha um pastor em pé. Mas antes de chegar no pastor, tinha ovelhas deitadas sobre a relva, dormindo à noite. Antes de chegar nas ovelhas, estava cães, cachorro, preparado para abocanhar quem tentasse se aproximar das ovelhas. A história diz que quando José chega perto do cachorro, eles não conseguem latir, ficaram de boca fechada. José passa pelos cães, as ovelhas levantam a cabeça, mas não conseguem berrar, ficaram emudecidas. José passa pelas ovelhas, o pastor pega o cajado para bater em José, para defender as ovelhas, o cajado se quebra na mão do pastor. José passa pelo pastor, José estende a mão no fogo, encheu a mão de fogo vivo e saiu levando na palma da mão para poder aquecer a criança que estava lá na manjedoura. Quando aquele pastor viu aquilo, ficou todo sem entender. O pastor levantou a cabeça e viu o céu de Belém tomado por um exército de anjos que começaram a descer. Aí o pastor, sem entender nada, o corpo já arrepiado, começou a perguntar: meu Deus, que noite é essa que o cachorro não late? Que noite é essa que a ovelha não berra? Que noite é essa que o cajado se quebra? Que noite é essa que o fogo não se apaga e que os anjos aparecem? Aí os anjos começaram a responder dizendo: essa é a noite em que nasceu o Cristo de Deus, o Messias de Israel, o desejado das nações, o Salvador da igreja. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ele nasce, cresce, foi ao Jordão com 30 anos de idade para ser batizado por João Batista. João o batiza. Ele sai das águas, o céu se abre, o Espírito Santo em forma de uma pomba desce sobre Jesus. O Pai diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. O diabo viu, entendeu que ele era um escolhido, mas não sabia de fato quem ele era. Porque tem coisas que Deus oculta aos olhos do diabo e só revela na hora certa. E o diabo não entendia, não sabia ao certo quem ele era. E de repente alguém começa a dizer: parece que ele é sacerdote, parece que ele é profeta, parece que ele é rei. Está vindo aí um sacerdote que vai ter que oferecer um sacrifício. E o diabo olha e diz: mas não pode ser ele. Ele fez milagre, curou enfermo, ressuscitou morto, por isso ficou leproso.
Mas não pode ser ele. Multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, andou sobre o mar. Mas não pode ser ele. Realizou pesca maravilhosa, curou cego, levantou paralítico. Mas não pode ser ele. Por que não pode? Porque o sacerdote tem regras a cumprir. Por exemplo, todo sacerdote, uma das regras, sacerdote não pode tocar em coisas imundas. Sacerdote não pode beber bebida forte. Que é um exemplo, João Batista. João Batista era sacerdote. Claro que ninguém sabia, porque ele saiu de casa pequenininho, na época da matança das crianças. Jesus fugiu para o Egito, João Batista ficou recém-nascido, foi levado para o deserto da Judéia, e ali foi criado. Lá os pais Zacarias e Isabel morreram, e depois ele aparece meio que do nada. Mas ele sabia quem ele era, ele sabia. Quem ele era? Sacerdote. João Batista sim. Por quê? Porque João Batista nasceu de Zacarias. Quem era Zacarias? Sacerdote do turno de Abias. Todo filho do sacerdote também é sacerdote. É a regra. Então João sabia que ele era filho de Zacarias e que era sacerdote, mas o povo não sabia. Aí quando o povo vem trazer vinho e pão para João comer, João diz: eu não quero. Por que você não quer? Porque eu não quero. Mas por quê? Porque eu não quero. Mas ele não conta. Era um segredo que ele tinha. Mas ele sabia que ele não podia comer aquilo, beber aquilo, porque ele era sacerdote. Sacerdote não bebe vinho. E ele não podia. Não quero. Mas por quê, rapaz? Porque eu não quero. Segredo. Mas quem tu é, rapaz? Tu é Elias? Não, não sou. Tu deve ser então um profeta? Também não. Tu é o Cristo? Ih, andou longe agora. Quem és tu? Eu sou a voz do que clama no deserto. Por que não come pão, não bebe vinho? Fica comendo gafanhoto e mel silvestre? Come pão, bebe vinho. Não, não quero. Por quê, irmão? Porque ele era sacerdote. E ele sabia quem ele era. Só que de repente aparece Jesus. Aí Jesus vai e faz diferente. Jesus come pão, Jesus bebe vinho. Aí o próprio Jesus disse assim: veio João Batista, não comia pão, não bebia vinho, dizia: tem demônio. Vem um filho do homem, come pão e bebe vinho, e diz: eis o comelão e um beberrão de vinho. Mas por que Jesus comia pão e bebia vinho e João não podia? Se tanto João como Jesus é sacerdote, por que um pode e outro não pode? Sacerdote João não pode tocar em coisa imunda, senão fica imundo também. Mas Jesus toca no leproso e diz: filho, ser curado. Jesus toca no caixão onde está o morto e ressuscita. A própria mulher imunda toca na orla das suas vestes e a imundícia se estanca. Por que Jesus pode e João não pode, se os dois são sacerdotes? É porque João é sacerdote da linhagem de Arão, e a lei é dada a Arão, posteriormente a Levi. Aliás, a Levi, Arão da casa de Levi. João Batista é sacerdote da ordem de Arão, e a ordem de Arão diz: não vai beber bebida forte, não beba vinho. Então você fica aí sem beber vinho, sem comer pão, da ordem de Arão. Mas por que Jesus podia? Porque Jesus não é da ordem de Arão. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o que é a ordem de Melquisedeque? Gênesis capítulo, se não me engano, capítulo 18, versículo 14, ou vice-versa. Lá diz assim: e veio o sacerdote que era sacerdote e rei de Salém, chamado Melquisedeque, e Abraão comeu pão e bebeu vinho com Melquisedeque. Ele trouxe pão e trouxe vinho para comer e beber com Abraão. E naquele dia, Melquisedeque abençoou Abraão. Qual é a ordem de Melquisedeque? A ordem de Melquisedeque é: coma pão e beba vinho. Quando? Todas as vezes que se reunires para comer, para beber, anunciai a morte do Senhor até que venha. Santa Ceia. A ceia é isso. Estamos dentro da ordem de Melquisedeque. A ordem é essa: coma pão e beba vinho. Aí por isso Jesus disse: a partir de hoje não tem mais Páscoa. A partir de hoje é ceia, é pão e vinho. Não é carne, não é erva. Dentro desta ordem, além dele estar, ele também nos coloca dentro dela. Aí Apocalipse 1:5 diz: e da parte do Senhor Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos fez para Deus reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Vamos colocar dentro dessa ordem. Hoje eu e você somos sacerdotes.
pela ordem de Melquisedeque. Não na de Arão. Na de Arão nem eu poderia, nem você. Primeiro, na ordem de Arão só quem era levita. Nós não somos da tribo de Levi, nós somos brasileiros. Segundo, pela ordem de Arão, para ser sacerdote, tinha que ser perfeito. Não pode ter nariz comprido, não pode ter orelha grande, não pode ter braço torto, não pode ter a perna manca. Tem que ser perfeito. Pela ordem de Arão, não pode ser surdo, não pode ser cego. Eu estaria excluído. Na ordem de Arão, eu nunca poderia ser um sacerdote, sabia? Na ordem de Arão, sabe o que eu seria? Pela ordem de Arão, eu estaria hoje sentado lá na praça da cidade, de Barra do Garça, sentado aqui na praça, com a cuia, como diz no Ceará, cuia, cheio de moeda, chacoalhando, tchac, e falando assim, ó, dá uma esmola ao ceguinho, pelo amor de Deus, dá uma esmolinha ao pobre ceguinho, pelo amor de Deus, ajuda o pobre ceguinho, pelo amor de Deus. Na ordem de Arão eu seria um esmoléu. Aí Jesus diz, filho, sai da ordem de Arão e vem para a ordem de Melquisedeque. Você não vai pedir esmola, você será sacerdote na minha casa, pregador do evangelho. Militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo. Militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, sou teu amigo. Militantes missionários vão avante.